Yo, what's up, learners? Teacher Andrade aqui. Hoje, nesse vídeo, nós vamos aprender inglês com uma cena do filme The Pursuit of Happiness. Em português, o filme Em Busca da Felicidade. Então, nós vamos analisar essa cena do filme, dividido em 3 partes, e vamos tentar compreender todo o diálogo que foi falado nessa cena, ok? Então, vamos assistir primeiro a cena, depois nós vamos analisar linha por linha. Let's go! Are you bringing it to the game? Yeah, I don't want to leave it. And maybe we're going to the game. Where are we going now? To see someone about my job. I don't understand. You don't understand what? Are we going to the game? I said possibly we're going to the game. Do you know what possibly means? Like probably? No, probably means there's a good chance that we're going. Possibly means we might not. What does probably mean? It means we have a good chance. And what does possibly mean? I know what it means. What does it mean? It means that we're not going to the game. Ok, guys. Nessa primeira cena, o filho do Christopher, ele começa dizendo o seguinte, ele começa perguntando pro pai, né? Are you bringing it to the game? Are you bringing it to the game? Ou seja, você vai trazer isso pro jogo? Bringing it, esse it, ele se refere ao quê? A caixa, né? Então ele diz o seguinte, né? Você vai trazer isso para o jogo? Are you bringing it to the game? Você vai trazer isso para o jogo? E aí o Christopher responde, né? O Chris Gardner responde, yeah, I don't wanna leave it. I don't wanna leave it. I don't wanna leave it. Quando ele fala a pronúncia na velocidade normal, vira I don't wanna leave it. Quer dizer, eu não quero deixar. Eu não vou deixar para trás o quê? A caixa. Então, ele diz o seguinte, eu não vou deixar para trás a caixa, ok? E aí o Chris Gardner, ele completa, né? And maybe we're going to the game. Pessoal, essa estrutura aqui, we're going to, tá na abreviação, né? Na contraction. And maybe we're going to the game. Então ele diz o seguinte, e talvez nós iremos para o jogo, ok? E talvez nós iremos para o jogo. Talvez nós vamos para o jogo. And maybe we're going to the game, ok? E aí, o filho do Christopher, ele fala o seguinte, né? Where are we going now? Where are we going now? Para onde nós vamos agora? Na velocidade normal ficaria o seguinte. Where are we going now? Where are we going now? Quer dizer, para onde nós estamos indo? Nós estamos indo, ou para onde nós vamos, né? É o mesmo sentido. Where are we going now? Para onde nós vamos agora? E aí o Chris Gardner responde, né? To see someone about my job, né? E aí ele diz o seguinte, para ver alguém sobre meu emprego, né? Porque ele está procurando um emprego. Para ver alguém sobre o meu emprego. To see someone about my job, ok? E aí o filho do Christopher fala o seguinte, I don't understand. I don't understand. Ele fala bem rápido, né? I don't understand. Eu não entendo. Eu não compreendo. E aí o Chris Gardner responde, né? You don't understand what? You don't understand what? Na velocidade normal, you don't understand what? E você não entende o quê? Você não compreende o quê? Né? Então ele fala o seguinte, você não entende o quê? Você não entende o quê? O que você não entende? Né? E aí nós chegamos aqui nessa primeira parte, né? Nessa primeira conversação, eles estão indo para o jogo, o Chris está segurando a caixa, tá? Vamos assistir agora a segunda parte da cena, ok? Let's go!
Are we going to the game? I said possibly we're going to the game. Do you know what possibly means? Like probably? No, probably means there's a good chance that we're going. Possibly means we might not. Ok, nessa segunda parte, o Christopher Son, o filho do Christopher, ele continua fazendo algumas perguntas pro pai, né? Nessa pergunta ele fala o seguinte: Are we going to the game? Quer dizer, pessoal, a estrutura do going to é o going to mais o verb to be. Quando você está perguntando, você utiliza o verb to be no início da frase. Então, nós vamos para o jogo ou não vamos? Are we going to the game? Ele está perguntando, né? Nós vamos para o jogo? Está ansioso, né? Porque ele quer ir para o jogo. E fica fazendo várias perguntas para o pai, né? Are we going to the game? Nós vamos para o jogo? Aí o Chris Gardner começa aquela explicação sobre possibly, né? E aí ele fala o seguinte: I said possibly we're going to the game. I said possibly. I said possibly we're going to the game. Ele fala o seguinte: eu disse, né? Eu disse possivelmente, né? Possivelmente nós vamos pro jogo, né? Nós vamos para o jogo. I said possibly we're going to the game. Eu disse possivelmente nós vamos para o jogo ou nós iremos para o jogo, né? E aí o Chris Gardner continua dizendo o seguinte: You know what possibly means? Você sabe o que significa, né? You know what possibly means, right? E aí ele diz o seguinte: você sabe o que significa, né? O que significa possibly? Pergunta pro filho, né? O que significa possibly? Aí o filho do Chris fala o seguinte: like possibly? Tipo, né? Esse like é tipo, né? Aí fica assim, tipo possibly, né? Esse like possibly, tipo possibly, né? Ele fica nesse jogo de compreensão da palavra possibly, né? E aí o Chris Gardner fala o seguinte: No, possibly means there's a good chance that we're going. Ele fala o seguinte. E aí o Chris Gardner fala o seguinte: No, possibly. Ele fala o seguinte: Possibly means there's a good chance that we're going. Ele fala que possivelmente significa, né? Significa que tem uma boa chance de nós tem uma boa chance de nós irmos para o jogo, né? Seria mais ou menos isso, né? E aí o Chris Gardner completa, né? Possibly means we might not. Quer dizer que possivelmente significa que eles podem ir ou podem não ir, né? Possibly means we might not. Quer dizer, nós podemos ou nós não podemos ir, né? Então ele fala o seguinte: nós podemos, né? Ou não podemos ir ao jogo, né? Ao jogo, basicamente isso, né? É claro, a gente está sempre pautando aqui pela equivalência, né, pessoal? Nunca a gente vai colocar aqui a tradução palavra por palavra, sempre dentro de um contexto, sempre dentro de uma equivalência para o português. E aí, nós chegamos na parte 3, né, dessa cena. Então, vamos assistir a parte 3 e analisarmos. Let's go! What does probably mean? It means we have a good chance. And what does possibly mean? I know what it means. What does it mean? It means that we're not going to the game. Ok, nessa parte 3, o Chris Gardner continua explicando a palavra possibly. What does possibly mean? Né? O que significa a palavra possibly? Né? Ele fala, né? O que significa probably, né? Probably, né? O que significa probably? E aí ele pergunta pro filho e o filho responde, né? It means we have a good chance, né? It means, quer dizer, significa
Eles ficam nesse jogo de significado. Então, significa que nós temos uma boa chance de ir ao jogo, né? It means we have a good chance. Significa que nós temos uma boa chance. E o Chris Garden completa. And what does possibly mean? De novo. E o que significa a palavra possibly, né? Num jogo de repetição, né? E aí o filho do Christopher já está sem paciência e fala o seguinte: I know what it means. I know what it means. I know what it means. Ele fala o seguinte: eu sei o que significa. Eu sei o que significa, né? E aí ele continua insistindo, o Chris Gardner. What does it mean? E o que significa, né? E aí, um jogo de repetição, né? O que significa? What does it mean? Inclusive, é uma expressão bem utilizada, né? O que significa? What does it mean? What does it mean? Or what does that mean? Né? E aí o filho do Christopher fala o seguinte: It means that we're not going to the game. Ele fala, significa que nós não vamos para o jogo, né? Então é uma cena bem legal, onde eles ficam brincando com esse jogo de significado da palavra possibly, né? Da possibilidade deles irem ou não para o jogo, ok? Guys, that's all for today. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? Aprendendo inglês com essa cena desse filme maravilhoso, The Pursuit of Happiness, em português, Em Busca da Felicidade, ok? Thank you so much. See you next one.